Olá, eu sou Rosana Portela, farmacêutica, e eu gostaria de falar um pouquinho com você hoje sobre as principais disfunções sexuais masculinas. Você sabia que aproximadamente 50% da população brasileira, tanto masculina quanto feminina, mas hoje eu vou focar mais na masculina, tem problemas na sua sexualidade? Não parece, não é? Parece que o brasileiro, ele é muito bem resolvido sexualmente falando. Mas existe aquele tabu, né? Aquele conceito ou preconceito de que o homem precisa ter essa virilidade. Então os homens, eles não gostam de comentar as suas frustrações sexuais. Então por isso que aparentemente esse número ele tá exagerado. Mas os estudos, as pesquisas, eles mostram isso mesmo. Então eu vou falar basicamente de 4 disfunções sexuais masculinas, porém existem muitas outras. Então, existem disfunções relacionadas ao desejo sexual, à ereção, à ejaculação e ao orgasmo propriamente dito. Então, por exemplo, a disfunção sexual relacionada ao desejo. O homem, ele não tem vontade de fazer sexo, mas isso não impede de que, se ele faça, ele tenha a ereção, tenha a ejaculação e até mesmo o orgasmo. Em relação à ereção, a principal é a disfunção erétil, que pode acontecer até mesmo com o jovem, né? O homem jovem. Está mais relacionado à fase da maturidade, conforme o envelhecimento, por causa de uma redução da testosterona, que é o hormônio sexual masculino. Essa testosterona, ela é responsável por todas as características masculinas. Por exemplo, o homem, ele tem mais pelo do que a mulher, né? Na maioria das vezes. A voz do homem mais grave. O corpo masculino, né, o desenvolvimento da musculatura, né, masculino. E uma coisa interessante que é responsabilidade da testosterona é a capacidade que o homem tem, né, de localização no espaço. Então, a maioria dos homens, né, é até engraçado isso, mas a maioria dos homens, eles parecem um GPS humano. Às vezes ele vai em um local, numa cidade diferente, depois de 5 anos, se for preciso ele voltar naquele mesmo local, ele consegue ir sem muita ajuda. Ali mudou, né, o cenário, mudaram as casas, reformaram, construíram outras, mas o homem, ele consegue se localizar muito bem no espaço. E isso é devido à testosterona, esse hormônio masculino. E um dos problemas que pode, né, desencadear essa disfunção erétil é essa diminuição da testosterona na andropausa, que é da mesma forma que as mulheres têm a menopausa, os homens também têm, onde tem essa diminuição de testosterona, e aí ele pode começar a ter essa disfunção erétil, ele pode começar a ficar mais cansado, mais desanimado. E uma outra coisa também que favorece a disfunção erétil está relacionada ao hábito do cigarro, e aí pode desenvolver essa disfunção erétil em homens mais jovens. E aí, uma terceira disfunção sexual que nós temos é aquela relacionada à ejaculação. E aí eu vou falar de 4 dentro da ejaculação, que é a mais comum, que todo mundo conhece, que é a ejaculação precoce, que está muito relacionada a homens mais jovens, né? Que às vezes, por uma questão psicológica, devido à ansiedade, ou não tem muita experiência, né, na sexualidade, eles podem ter uma ejaculação muito rápido, né, logo após ter a penetração vaginal. E aí, a gente tem a precoce, tem a ejaculação retardada, que é aquela em que o homem, ele vai demorar muito mais tempo para ejacular. Tem também a ejaculação retrógrada, em que, ao invés do sêmen ele sair pela uretra, no momento da ejaculação, ele sobe e vai para a bexiga. E tem a ausência de ejaculação. E dentro da quarta disfunção sexual, que é a falta do orgasmo, é que o homem não vai conseguir atingir o clímax. Então ele pode ter as outras fases do ato sexual, ele pode ter o desejo, ele pode ter a ereção, ter a ejaculação, mas ele não consegue chegar ao clímax, ao orgasmo, tá? Então o que é importante verificar? Se caso o homem se identifique com alguma dessas características e existe esse certo tabu, esse preconceito, não é, de não comentar com os outros homens, pode se suplementar, por exemplo, com fitoterápico. O mais usual, o mais utilizado é o Tribulus terrestris, que é muito usado também por praticantes de atividade física, porque diz que aumenta a testosterona, né, a produção interna de testosterona, e ele aumenta a força física. Com isso, o treino ele é mais aproveitado. Não existem estudos comprovando que realmente aumente a testosterona. Alguns falam que aumenta, outros falam que não aumenta. Porém, o que se sabe é que o Tribulus terrestris, ele é sim um estimulante sexual. Então, ele pode ser utilizado
quando de repente o desejo sexual ele está reduzido, caso tenha alguma disfunção erétil e quer fazer um tratamento um pouco mais natural, pode-se utilizar o tribulus terrestres. Não é garantia de que de repente o homem está entrando na andropausa, ele vai utilizar o tribulus e ele vai voltar a ter o mesmo vigor sexual, a mesma performance de quando ele era jovem. Isso não vai acontecer. Porém, se vai melhorar a sexualidade dele no momento, não há o porquê não utilizar, né? Se caso o homem tenha alguma doença crônica, o ideal é que procure um médico para orientar se ele deve fazer uso ou não. Outra dica, diminuir o consumo de álcool, que também pode interferir, pode auxiliar na disfunção erétil. Praticar atividades físicas também vai ajudar. Trabalhar o psicológico, porque às vezes é um problema psicológico, tá estressado, tá com algum outro problema, e aí tem essa consequência na sexualidade. Então procure um psicólogo, procure um sexólogo, que são profissionais especializados na área da sexualidade. Procure um urologista, que assim como a mulher ela vai ao ginecologista, o homem deve ir ao urologista. Outro fator importante é observar a alimentação, manter uma alimentação equilibrada, porque o consumo de muito açúcar, que está presente inclusive no refrigerante, ele favorece essa disfunção sexual. E aí também, por que é importante o homem, assim como a mulher tem o costume de estar sempre indo ao médico, o homem fazer check-up? Porque às vezes o homem chega numa certa idade e ele está com alguma disfunção sexual e ele acha que é devido à andropausa e quer de repente aposentar sexualmente e não busca saber o que está acontecendo. E às vezes o que ele tem é uma diabetes e está descompensada e ele nem sabe. Porque se a gente tem um aumento na glicose sanguínea, que é característica da diabetes, o homem pode ter uma disfunção sexual. Geralmente é a dificuldade de ereção. Então olha só como é importante você cuidar da sua saúde, porque a sexualidade, ela está dentro da saúde, ela entra, né, na questão da saúde do ser humano em geral. Então observe, né, como está a sua sexualidade, se você se identificar com algum desses fatores, não hesite e procure ajuda, tá? Porque você não precisa se aposentar do sexo precocemente. Então essa é a dica que eu queria deixar para você hoje.